Olá, meu nome é Augusto, eu sou bartender e sommelier, atuo há 10 anos na área de bebidas, sou professor aqui da Bares SP e a gente vai conversar hoje sobre algumas dicas para trabalhar na área de bartender. Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, continuando com a nossa segunda aula aí, para a gente conversar hoje sobre o que você precisa saber sobre um coquetel, né? Então, um dos aspectos fundamentais para a sua atuação como bartender é você conhecer mais das bebidas que você serve, tá? Então, nós vamos falar hoje agora sobre os tipos de drink e as bebidas que vocês vão usar na rotina de vocês como bartender, tá? Vamos conversar primeiro sobre as bebidas, tá? A maior parte dos coquetéis, a base dele é feita a partir de uma bebida destilada, tá? Aquelas bebidas alcoólicas fortes que passam por um processo que chama destilação, que transforma uma bebida que é pouco alcoólica, tipo uma cerveja, um vinho, vamos dizer assim, numa bebida muito alcoólica, em torno de 40% de teor alcoólico, tá? Existem diversas bebidas no mercado, vou falar para vocês agora rapidinho de algumas que são principais, para já, vocês terem um caminho aí para entender mais as outras bebidas. Mas o fundamental é vocês entenderem, é importante vocês conhecerem sobre as bebidas que vocês estão servindo. E como que você aprende sobre as bebidas? Pesquisando, tá? A gente tem na internet muita informação, procura geralmente no site das próprias empresas que produzem as bebidas, tem informações preciosas. Por que é importante a gente conhecer as bebidas? Primeiro, para a gente entender sobre o sabor dessas bebidas, o que a gente está oferecendo para o cliente em termos de sabor, e depois, para você poder ajudar no convencimento do cliente. Uma coisa é você falar, isso aqui é uma vodka, outra coisa é você falar, essa é uma vodka XXX, que é feita não sei onde, que o processo dela é especial por conta daquilo, desse e tal aspecto. Você percebe como isso faz diferença na hora de atender o cliente, né? Como é que isso parece que a bebida fica mais gostosa, mais interessante, quando você chega e fala para o cliente, explica para ele como é que é aquela bebida. Isso ajuda, é uma técnica que eu sempre ensino, inclusive, para você vender uma bebida premium, né? Então, no bar, geralmente você vai ter dois tipos de bebida, pelo menos, né? Você vai ter a bebida standard, aquela padrão, que o cara pediu, me dê um drink com vodka, é aquela básica, né? Mas você sempre tem a bebida premium, aquela especial, que se o cliente estiver disposto a pagar mais e ter uma experiência mais interessante, ele pode consumir, né? Então é fundamental para você convencer o cliente a levar, a consumir essa bebida especial, conhecer mais sobre o sabor dessa bebida e sobre a história, a cultura por trás dessa bebida, tá? Então, que tipos de bebida que a gente usa no bar, né? Então, estava falando para vocês. Primeiro, os destilados. A maior parte dos coquetéis são feitos a partir de destilado. A gente tem de principais vodka, né? Que é o principal álcool base que a gente usa, porque ele é neutro, né? A característica da vodka é ser neutra, não passar muito sabor para o coquetel, né? Ele vai deixar o coquetel com o sabor das outras coisas que você coloca, não especificamente do destilado, então mais usado. Hoje em dia está muito em voga o gin, então em vodka e gin hoje competem aí, né, das bebidas destiladas mais consumidas nos bares, né? É uma moda, uma tendência o gin. O gin, grosso modo para vocês, ela é uma vodka, como se fosse uma vodka, só que uma vodka saborizada, é uma vodka aromatizada com diversos tipos de botânicos, né? E um específico que é o zimbro, que vai dar característica do gin, né? Vodka, gin. Aqui no Brasil a gente não pode esquecer da cachaça, né? Nossa bebida nacional, que deve e merece ser aproveitada bastante. Vão perder o preconceito que a gente tem com a cachaça, né? Tequila, que o brasileiro adora os coquetéis de tequila, tipo margarita, essas coisas, né? Rum, né? Para fazer uma Cuba Libre, um mojito, né? Então esses aqui, e além disso a gente tem também algumas outras que não são tão utilizadas, mas são importantes também, né? Utilizadas como coquetel, né? O whisky é muito consumido como dose, mas em coquetelaria ainda no Brasil é pouco usado, né? Mas pode ser usado. Existem coquetéis maravilhosos com whisky, como o whisky sour, penicilline, por aí vai.
tá? E brandy, né? Tipo conhaque, também outra bebida menos usada, mas também comum de se usar para fazer coquetel, tá? Então, esses aí são os destilados que a gente costuma usar. Para além disso, você pode usar diversas outras bebidas alcoólicas, né? Você pode usar fermentados, tipo vinho, existem alguns coquetéis clássicos com vinho, principalmente com espumante, pode fazer com cerveja, com saquê, que o público brasileiro gosta bastante. Então, esses são os álcoois base aí que a gente usa para fazer coquetel, tá? Complementar, a gente tem uma infinidade de outras bebidas, né? Não dá pra gente falar de tudo aqui nessa aula, que é uma aula mais introdutória, mas vamos pensar em licores, por exemplo, né? Pensar em xaropes, né? Que são aqueles líquidos com sabor e açucarados, né? Sucos, refrigerantes, chá, enfim, uma infinidade de bebidas que a gente pode usar, os vermutes, né? Bitters, né? Que são uma espécie de licores amargos, uma infinidade de bebidas que a gente pode usar aí para fazer os coquetéis, tá? Além disso, né? O que mais você precisa saber sobre coquetel? Que coquetel vai além da caipirinha, vamos dizer assim, ou do gin tônica, né? Que são dois estilos, os principais estilos de coquetel, tá? Então, caipirinha, qual que é o estilo de coquetel? A gente chama de estilo sour, que são aqueles coquetéis azedinhos, né? Como caipirinha, daiquiri, por aí vai. Então, isso é uma família, um tipo de drink, tá? O gin tônica é uma outra família de drink que a gente chama de highball, bebidas gaseificadas, né? Outro exemplo de highball, Cuba Libre, por exemplo, né? Mojito, então outra família de drink. Mas existem outras, né? Para vocês terem uma ideia, são mais de uma dezena de famílias conhecidas de coquetel e para você, como bartender, é importante você conhecer mais, tá? Começa com essas duas, o sour e o highball, entende o que são essas duas famílias, né? Coquetéis azedinhos e coquetéis gaseificados, e dali para frente procura pesquisar, começa a pesquisar sobre famílias de coquetel, que é um assunto vasto e interessante para a formação como bartender, tá bom? Além disso, última dica para você trabalhar entender mais os drinks. Entender que os drinks, a gente trabalha basicamente com dois equilíbrios, tá? Eu falo sempre isso ilumina vocês a entender os drinks, né? Primeiro equilíbrio, geralmente entre doce, açúcar e acidez, limão, doce e limão, doce e limão. Percebe como a maior parte dos coquetéis, eles trabalham nesse equilíbrio, ou mais azedinho ou menos azedinho. No lugar do limão, um parênteses aí, tem alguns coquetéis que trabalham com amargor, de bitter no lugar do limão, e aí o equilíbrio, em vez de ser doce e ácido, é doce e amargo. Pensa nisso, isso vai ajudar vocês a criar e corrigir os coquetéis que não estão funcionando bem. O outro equilíbrio está ligado entre as bebidas, entre o álcool forte e a bebida leve, né? Bebida alcoólica forte e bebida leve, né? Então também, dependendo do coquetel, você vai caminhar mais para o álcool forte, como por exemplo um Manhattan ou um Old Fashion, e do outro lado você vai caminhando para as bebidas menos alcoólicas, mais diluídas, como os highball, por exemplo, os coquetéis com suco de fruto, um Sex on the Beach, uma pinha colada, né? Então pensa sempre nesses dois equilíbrios quando vocês forem trabalhar com drinks. Isso vai ajudar vocês a criar melhor drinks e vai ajudar vocês a equilibrar os drinks clássicos, tradicionais que vocês fazem, tá bom? É isso aí por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem aqui no WhatsApp, tá? Que a gente esclarece para vocês. Um abraço, até mais.